convidar para fazer uso da palavra, mas antes registrar a presença do deputado Márcio Pacheco e justificar a ausência do deputado Paulo Ramos, que está presidindo uma outra audiência pública na Comissão de Trabalho. O deputado Luiz Paulo também já está a caminho, assim como o deputado Rafael Pisciani. Gostaria de convidar agora a professora Ana Costa, para que possa fazer uso da palavra. Tá bom. Doutor Roberto Moraes. Então, convidar para fazer uso da palavra, doutor Roberto Moraes, do IFE. Bom dia a todos e todas, presidente dessa comissão, os presidentes das comissões que convocaram essa audiência, os demais deputados, os agricultores do Açu, demais autoridades. Eu estou aqui enquanto professor e pesquisador do Instituto Federal Fluminense, do Núcleo de Pesquisa em Espaço e Economia da UERJ. Já estive aqui presente nesta casa em comissões realizadas aqui neste plenário, a Comissão de Direitos Humanos, e também em uma reunião na Comissão Especial em 2013, tratando do mesmo assunto. E, aproveitando que a dona Noêmia fala, eu quero registrar que os meus estudos, que se iniciaram desde o lançamento da Pedra Fundamental do Porto do Açu, estudos e pesquisas naquela comunidade, e depois avançaram para acompanhar todos os sistemas portuários no estado do Rio de Janeiro, durante uma pesquisa mais estruturada de doutorado junto à UERJ. Tive a oportunidade de ir à Europa e, durante um semestre, estar na Universidade de Barcelona e visitar os maiores portos da Europa e também da África, e identificar como é que se deu esse processo de evolução. E aí, de certa forma, pegando já um gancho no que a dona Noêmia fala, observando tudo que se transcorreu nos últimos 9 anos, nós podemos dizer que o porto pode funcionar sem ter a necessidade de ocupar essa imensa área que foi ocupada, que é inusual, que não é comum para a utilização de sistemas portuários, nem de processos de desenvolvimento de polos industriais, como foi o planejado e como não ocorre. Com isso, a gente identifica que houve uma perda do objeto e da finalidade daquelas desapropriações, com um processo de estrangeirização daquelas terras, que não se sustentam para que o porto possa continuar a funcionar sem que essas terras precisem ficar de propriedade da empresa ou mesmo da Codim. E aí, com isso, eu vou ser, para não tomar tempo demais e tentar colocar para vocês um panorama rápido de como é que se dão os processos de evolução portuária no mundo, e especialmente no Brasil. Eu trouxe esse quadro para vocês, onde a gente pode ver as 5 gerações de portos no Brasil. A primeira geração de portos, lá em 1900, eu não vou a Pedro Álvares Cabral, quando a gente tinha os portos pequenos, dos trapiches, né, que transportavam mercadorias. Logo a seguir, na segunda geração, ela se inicia a partir da Segunda Guerra. O Porto do Rio de Janeiro e de Santos, eles ganham amplitude e passam não só a transportar mercadoria do agroexportadores, como também a movimentar mercadorias que são compradas, importadas, e algumas a partir da industrialização brasileira. Na década de 70, com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, com a criação das refinarias, das montadoras, esses portos ampliam as suas estruturas, ampliam os seus piers, ampliam as suas retroáreas, e com isso eles ganham uma nova mobilidade no fluxo de cargas. Logo no momento seguinte, na década de 80 e 90, a gente vive no mundo inteiro o processo que a gente chama de containerização das cargas. Os contêineres são aquilo que são chamados hoje da espinha dorsal do processo de globalização, né? E aí os portos no Brasil passam a receber os terminais de contêineres. Com isso, eles passam a demandar áreas até menores, retroárea, porque esses contêineres, por serem colocados em cima de trens e de navios e de caminhões, eles podem se locomover mais rapidamente, e os portos deixam de necessitar de armazéns como necessitavam antes. E aí nós chegamos na 5ª geração de portos, né? Já tendo vivido na 4ª geração um processo que a gente chama de gigantismo naval e portuário. Os navios foram ficando enormes, e aí os portos, para darem conta de receber esses navios, eles também foram se agigantando, né, num processo que faz com que aqueles portos que estavam nas cidades
deixassem de ser interessantes para a mobilização, né, do capital, né, a mobilização dos produtos que foram transportados. E, com isso, a quinta geração de portos, que são os MIDAs, como chamamos, ou as zonas industriais portuárias, eles passam a ser instalados fora das áreas urbanas, eles possuem grandes distritos industriais para utilização de processamento da área de petróleo, gás natural, petroquímica, energia elétrica e logística. É nesse contexto que se insere o projeto do Porto do Açu a partir de 2007 e 2008, né? E por isso se houve uma expectativa de um gigantismo portuário, né? E também uma ideia de um gigantismo de um distrito industrial que, a nosso ver, não faz sentido, e é exatamente esse quadro que tenta demonstrar para vocês. A nossa pesquisa identifica, e eu fiz questão aqui de resumir, alguns portos no Brasil que foram evoluindo, o tamanho dele e a necessidade dos distritos industriais aos seus lados. Eu trouxe o Porto de Santos porque ele é mais emblemático, né? Ele nasce em 1892, há mais de 100 anos ele hoje utiliza uma área para os seus 14 quilômetros de pia, 54 terminais, ele precisa de 7,7 quilômetros quadrados. Junto a ele, e eu fui fazer uma visita nova, rever isso há 15 dias atrás, o Polo Industrial de Cubatão, o primeiro polo industrial do Brasil, ainda anterior a essa ideia do polo industrial estar junto ao porto, mas já estando junto ao porto, como é a cidade de Cubatão, né, todas as indústrias ali, um setor de petroquímica, de siderúrgicas ali instalado, não utiliza mais do que 30 quilômetros quadrados, depois de mais de 60 anos de instalação, e não há condição de utilizar mais. Aliás, a área de Cubatão e de Santos é muito apropriada para ser observada, porque é uma baixada, a Baixada Santista, que muito se assemelha em termos geológicos, em termos territoriais, no aspecto físico, com o que nós temos na Baixada Campista e que envolve o 5º Distrito. Eu peguei um outro exemplo de um complexo logístico portuário, dessa 5ª geração de portos, que eu também tive a oportunidade de visitar em detalhes, tanto na parte industrial, quanto na parte da parte marítima, com pescadores daquela região. O Porto de Suape, que é um complexo portuário, tem mais de 100 empresas instaladas, ele foi instalado em 74, mas ele ganha mobilidade a partir de 2003, com a instalação da refinaria, ele tem 13,5 km quadrados apenas, sendo que 60% disso são de áreas de conservação ambiental. 13,5 km quadrados. Eu estou falando quase 8, 10 vezes menos do que aquilo que foi desapropriado na região do Açu. E aí, considerando, inclusive, na petição da própria Prumo e da Codim, nessa última ação de reintegração de posse, nas páginas 629 a 634, que o empreendimento confirma que ele se transformou, né, num distrito ligado à área, principalmente de óleo e gás, né, e não, embora transporte também, através do sistema Minas-Rio, minério de ferro, e trabalhe com a perspectiva de outras cargas, fundamentalmente a utilização da área do distrito seria por um cluster, como é chamado, de óleo e gás. Então eu fui estudar mais detalhadamente Macaé. Se nós observarmos em 40 anos, toda a área ocupada, não apenas pela Petrobras, mas pelo imenso conjunto de empresas fornecedoras e prestadoras de serviços, que se instalaram em 40 anos para a Petrobras, em Macaé, elas ocupam 5 quilômetros quadrados. Se todos os distritos que estão projetados, industriais que estão projetados para lá, estão em fase de licenciamento ou início de licenciamento, forem ser utilizados adiante, seriam mais 10 quilômetros quadrados. Com isso eu estou dizendo que, se Macaé inteira se transportar no Açu, ainda assim as áreas da Prumo dariam conta para atender um cluster na área de petróleo e gás, sem haver necessidade do distrito industrial de São João da Barra, pelo menos no porte que ele está colocado. Então, eu acho que essas são questões que a pesquisa empírica, a pesquisa de campo demonstra para a gente. Aqui eu mostro para vocês terem uma ideia do polo de Cubatão, uma imagem aérea da ocupação, né, enorme de empresas, e que se utiliza de uma área, no máximo, entre 20 e 30 quilômetros quadrados. E vou chamar a atenção que se utiliza essa área toda por ter uma siderúrgica e por ter uma refinaria de petróleo e diversas empresas do setor de petroquímica e de química. E depois eu vou fazer referência a quais seriam as perspectivas de utilização por esses dois setores no Açu. Essa outra imagem mostra parte do complexo logístico industrial de Suape, junto ao porto lá em Pernambuco.
são todas as áreas ao redor. Nós podemos ver 2 estaleiros funcionando ali, nós podemos ver o terminal de contêiner, né, a refinaria que está lá ao fundo, né, sua área, 13,5 km², apenas 40% disso estão sendo utilizados por 100 empresas. Né, e daí eu volto a perguntar, para que 72 km²? Vamos mais longe, se nós compararmos com os distritos industriais do Rio de Janeiro, se nós somarmos todos os distritos industriais que estão instalados pela Codin no Rio de Janeiro, as áreas somadas deles equivalem a menos de 20% do que aquilo que foi reservado por Distrito Industrial de São João da Barra. Vou repetir, se somarmos todos os distritos industriais instalados no Estado do Rio de Janeiro, incluindo o maior dele, né, que é o de Campo Grande, Santa Cruz, né, ali onde está o TK-CSA, né, nas proximidades da Gerdau, né, de complexos siderúrgicos que estão na região, equivalem a apenas 20% do que a área que foi prevista. Se nós fizermos uma outra comparação do tamanho da área da desapropriação com os distritos brasileiros, pasmem os senhores, essa área é maior do que 198 municípios brasileiros. A área desapropriada do Distrito Industrial de São João da Barra é maior do que 198 cidades, individualmente, logicamente, né? Inclusive 5 no estado do Rio de Janeiro. O Distrito Industrial de São João da Barra seria maior que Búzios, maior que Iguaba, maior que Porto Real, maior que Mesquita, maior que Nilópolis, né? Além de 43 outros municípios na região sudeste, para não dizer que são municípios de regiões menos desenvolvidas em termos econômicos de regiões brasileiras. Bom, esse é a área prevista que está à esquerda, o mapa do distrito, tão distribuído na época, 9 anos atrás, de ocupação das áreas, com 2 siderúrgicas, 2 cimenteiras, 2 unidades de geração termoelétrica, né? E no mapa direito está ali, em verde, a área livre, onde se tem as casas derrubadas, ainda com os tijolos no chão, o mato subindo e fazendo com que a justiça social da posse da terra que existia antes tivesse deixado de existir nesse tempo e que não tenha perspectiva de utilização no futuro, e é disso que eu vou tratar já caminhando para as conclusões. Se nós analisarmos tecnicamente esses empreendimentos da Prumo e da Codin, é possível afirmar que num cenário de pelo menos 2 décadas, não há viabilidade técnica e econômica que viabilize a instalação de uma refinaria ou um complexo petroquímico, que são 2 áreas extensivas em áreas. São 2 tipos de empreendimento que demandam muitas áreas. As refinarias ficam aí em torno de 5, 7 km². Os estudos da ANP, e eu no documento mais detalhado, um estudo da ANP sobre fluxos de derivados de petróleo no Brasil, indicam que nas próximas décadas, se o Brasil precisando de mais 2 refinarias, elas têm que ser instaladas no Centro-Oeste, ou no máximo no Oeste Mineiro, e no Nordeste. E no Rio de Janeiro, tendo em vista, inclusive, a instalação do Comperj, não há nenhuma perspectiva de 2 ou 3 décadas, né? E aí sem considerar que mais adiante, né, a energia de carbono deverá decrescer no mundo, inclusive no Brasil, não faz sentido imaginar, né, não faz sentido projetar que o cluster de óleo e gás que existe lá no Distrito Industrial do Açu possa vir a ser acompanhado desses empreendimentos que são extensivos em áreas. A segunda, considerando ainda as dinâmicas econômico-espaciais, daquilo que eu costumo chamar, na minha tese, de circuito espacial do petróleo e dos royalties no estado do Rio de Janeiro, não há perspectivas da base operacional de exploração de petróleo migrar toda de Macaé para o Açu. Elas devem dividir e se complementar em atividades. Todos os estudos sobre desenvolvimento econômico, sobre a cadeia produtiva do petróleo e gás, indica que a tendência é que Macaé e o Açu venham a dividir as suas atividades e se constituem em 2 bases operacionais. Então, nem aquela hipótese de que Macaé inteira for para o Açu, que não demandaria a área do Distrito Industrial de São João da Barra, isso tende a acontecer dentro dos estudos de prospecção sobre empreendimentos econômicos e seu rebatimento sobre o território. E aí há que se lembrar que só a Prumo, fora o Distrito Industrial de São João da Barra, já possui em torno de 20 km² de área que poderia dar conta
de praticamente todas as propostas de investimento, incluindo as unidades de geração de termoelétrica, que não são extensivas em áreas. Vou dizer aos senhores, os 5 km² que foram tabulados em Macaé incluem as 2 unidades de geração de termoelétrica a gás. Então, mesmo que 2 unidades sejam instaladas, elas ocupam área relativamente pequena, no máximo 1 km² cada um, ainda assim você não teria necessidade de utilização de tudo isso. Também, num cenário maior que 2 décadas, não há possibilidade de retomada dos projetos de siderurgia, que foi o que originou esse gigantismo de uma área do distrito industrial. Por que não há? Porque era ele que puxava toda uma demanda de cadeia produtiva, de montadora, de setor metal mecânico, de polo cimenteiro, etc. Por que não há? Porque há uma sobra de capacidade instalada de produção de aço no mundo de aproximadamente 40%. Ou seja, as siderúrgicas no mundo têm capacidade de produzir 40% mais aço do que elas produzem hoje. E essa capacidade também se reflete no Brasil, a ponto de que a Cosipa em Cubatão acaba de ser fechada aproximadamente 6 meses atrás, porque ela não consegue concorrer numa disputa de preços com outras unidades industriais de produção de siderurgia. Então, não há perspectivas de que o projeto Antiga possa ser retomada mais adiante. E se não há perspectiva, não há também imediatamente como imaginar que o polo automotivo, metal mecânico, cimenteiro possa ser resgatado no futuro. Aliás, nem a Prumo, nem a Codin colocam isso nos seus documentos mais recentes enquanto perspectivas, e aí é bom que se diga. E aí eu vou para a conclusão final. Esses 2 exemplos de empreendimentos terciária que eu me referi, setor de petróleo, petroquímica e gás e de siderurgia, não estão projetados e nem seriam viáveis num horizonte de tempo razoável para qualquer planejamento, reforçando a tese que já foi aqui falada pelos donos da terra. A reserva de 72 km² de área para o Distrito Industrial de São João da Barra é um completo despropósito. Esta é a principal conclusão que estudos com fundamentação técnica, científica, nos apontam, e ela, como eu já disse antes, é fruto desde o marco inicial da colocação do Porto do Açu, acompanhar todo esse tempo, contato com os produtores, contato com o setor produtivo, porque não foi exclusivamente com um e com o outro, acompanhar durante todo esse tempo, verificar o que acontece em outros sistemas logísticos portuários no Brasil e no mundo, para chegar a essas conclusões de que este decreto não se sustenta e ele tem uma completa perda de objeto e de finalidade. Obrigado.